Olá, eu sou o pastor Darlan e você está prestes a receber no Senhor algo grandioso através da palavra declarada dele. Por isso, prepare o seu coração para aquilo que você irá receber. E antes disso, nós te pedimos, se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Paz do Senhor, igreja, amém? Interessante que eu olho para minha esposa e só vejo dente. É impressionante. Sem contar o tanto de abraço que ela me deu antes de eu subir aqui, né? Mas realmente é um privilégio estar aqui. Para quem chegou, né, Gê? Você falou que quando veria pregando, mas Deus trabalha. E como se fosse um clichê, eu gostaria de falar aqui do peso que é estar aqui. Muitas das vezes a gente vê os pregadores falando sobre que é desafiador, que é algo que nos tira da zona de conforto, e realmente é tudo isso. Não sei se todos trazem nessa mesma transparência, mas eu não sei se o professor passa por isso, mas quando a gente recebe o convite, a gente fica alegre. Logo após, Léo, vem um misto de ansiedade. E aí, Deus começa a trazer tudo aquilo que Ele quer falar à sua igreja. Porque não é sobre mim, é sobre Ele. E quando isso começa a ser alimentado no nosso coração, começa a ter um peso. E começa o seu corpo a sentir isso. Você começa a já não dormir bem, Magno. Você começa a já não ter aquela tranquilidade. Isso afeta o seu sono, sua alimentação. Mas aí chega esse momento. E nesse momento ele fala assim, não é sobre você, é através de você. E aí vem o refrigério. E eu estou na casa do meu pai. Esse é o principal ponto. Se de tudo que foi falado no louvor aqui nós virássemos as costas e fosse para casa, nós estaríamos alimentados. Porque não é sobre o que nós vamos receber aqui. É sobre a nossa entrega. E isso divide o mar ao meio. Porque quando falamos sobre o tema, pode colocar aí, Gui, sobre o florescer, eu volto lá nos homens, em janeiro do ano passado, quando nós trouxemos o inconformado com a inércia. E pensando a respeito, eu fui relembrando de tudo que a gente viveu. E não fizemos nada mais, Tiago, do que trazer para o homem a responsabilidade sobre ele de um líder. Não foi sobre o ombro a ombro, não foi sobre o apoio que faz parte, mas sobre trazer o chamado do homem. Falamos em Gênesis 2 e 3 sobre o cultivar e guardar. E trabalhamos durante todo o ano com isso. E vimos cura interna, cura nos lares, casamentos restaurados, maridos voltando à origem daquilo que Deus queria para ele. E aí nós chegamos em dezembro, onde nos deparamos com o tema florescer. E eu bati o olho quando o pastor conversou com a liderança sobre o tema. Eu pensei assim, que tema fantástico. Espero ter uma oportunidade de falar sobre esse tema um dia. Porque ele vai além de tudo que a gente pensa. Porque o florescer, e quando a gente traz o tema sobre a autorresponsabilidade, pode pôr aí, Gui, é sobre trazer para si. Porque quando falamos sobre florescer, Danilo, nós pensamos que o florescer, ele vai vir, Lucas, como um presente que você vai abrir, como se fosse uma camisa que veste bem, e ele é seu. Na verdade, ele é uma oferta. E você tem que fazer por ele. E isso muda tudo. Porque muitas das vezes nós estamos aqui, vemos o tema, e achamos que só por estar aqui a gente vai viver tudo isso que está acontecendo. E muitas das vezes nós estamos vendo o Will subir, o Will está com a busca constante, com um agir de Deus diferente, e a gente está paralisado. Porque não é de tabela. O transbordar de você no outro sim, mas a entrega principal é sua.
E a gente com isso, na hora que chegou em dezembro, começamos a desenhar o próximo ano, e veio o tema florescer. E com isso veio nossos sonhos do próximo ano. E aí a gente para e começa a misturar isso tudo, porque é um cenário muito desafiador. A gente começa a pensar sobre os temas que definirão o nosso próximo ano, em um mês que é alegria, eu posso, eu consigo, eu mereço gastar um pouquinho mais, meu carro está velho, eu tenho que trocar ele ano que vem, e agora eu consigo. É bem similar a gente desenhar, como se a gente desenhasse esse tema numa estrada. E aí assim também projetamos para o próximo ano. Uma estrada reta, onde a gente olha, tem uma paisagem bonita, um asfalto novinho, Tiago, novinho. E aí projetamos nossos sonhos. Aquela prestação que eu não estou aguentando pagar, eu já vou dobrar ela no próximo ano. Aquela meta que eu não alcancei durante o ano todo, fazendo isso aqui, eu começo a pegar e desenhar ela para o próximo ano ainda mais ousada. E aí nós já estamos chegando em março. E sabe o que aconteceu? Tem um buraco nessa pista. A gente não preveu isso. Tem um buraco, Ramon. E é aí que mora o problema. Porque nesse primeiro momento, é aonde nós paramos. Nem veio a chuva e nem a tempestade ainda. É só simplesmente um pequeno buraco. E nós já paramos de caminhar. E por isso o termo da autorresponsabilidade. Porque nesse exato momento, vem em nós o que se torna o câncer dentro da igreja, a frustração. Então agora nós falamos que o florescer, recapitulando, não é algo que vai ser incorporado, toma, floresça, que ele exige um esforço e que a partir de agora exige de mim. Porque nós estamos acostumados, vou falar até baixinho, que eu estou falando num público cristão, ao problema ser sempre do outro. Não existe autorresponsabilidade. E começamos a procurar o culpado dentro de tudo isso. À medida que as coisas não vão dando certo, começamos a olhar para o outro e não para nós mesmos. E no problema do outro, nós temos todas as receitas. Meu irmão chega para mim, estou endividado. Mas também, né, meu irmão? Todo dia você sai para comer um hambúrguer, não tem salário que aguenta isso, Magno. Meu irmão, meu casamento está ruim. Então você tem que orar mais. Você está orando pouco. Mas nós não trazemos para nós a autorresponsabilidade. E isso tem sido ensinado desde o berço. Já vem com a configuração de fábrica. Hoje, e mais ainda essa semana, nós estamos sendo, ao longo desse ano, lixado. Estou sendo desafiado em todas as áreas possíveis, mas para o crescimento. E tem uma coisa, meu irmão, se você está na zona de conforto, eu tenho um recado para você. O florescer não vai vir para você. Porque de capa a capa na Bíblia, o que nós vemos foram pessoas sendo desafiadas a sair da zona de conforto. Então não existe aqui um vir e receber e voltar para casa. Existe um receber, ser cheio e transbordar no próximo. Porque a árvore, ela não gera fruto para ela mesma. O fruto que eu gero na árvore, ele é para você. Ele é para alimentar você. E dificilmente, muitas das vezes, eu nem vou comer desse fruto. Então, queridos, o tema florescer, ele tira toda a desculpa.
que nós estamos com ela pronta o tempo todo. A Chloe hoje estava na casa da avó dela e ela ouviu o rapaz do algodão doce. A buzina tocou, eu falei: filha, vai lá e fala com ele, grita ele para esperar. Só que lá tem 2 portão, e ela ficou esperando no de fora. E o dia dela acabou, porque ela não conseguiu se comunicar com ele, e foi embora, e foi. Até tentei colar nela para ela orar para ele voltar, alguma coisa assim, mas ela não entendeu. E é justamente sobre isso. No primeiro problema do dia dela, ela se frustrou. Só que nós estamos falando de uma criança de 6 anos. Não de adultos maduros na fé. Então a autorresponsabilidade, ela traz algo que vai além disso. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo, se puder projetar também, Gui. Beber água dividida com o Tiago aqui. João 5, de 1 a 9. Um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Todos acharam? Quem não tiver, divide com o irmão aí. Vamos ler. A cura junto ao tanque de Betesda. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos, paralíticos. Eles esperavam o movimento da água. Decora aí, ele esperava o movimento das águas. Esperava que de vez em quando um anjo do Senhor descia e as agitava. O primeiro que entrasse depois delas agitadas era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Decora aí, 38 anos. Quando o viu deitado, soube que ele vivia naquela situação durante tanto tempo. Jesus perguntou: você quer ser curado? De novo, Jesus perguntou o quê? Você quer ser curado? Qual foi a resposta do paralítico? Vamos ler juntos? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém para me ajudar a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus disse: levante-se, pegue a sua cama e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a sua maca e começou a andar. Nós não vamos entrar no contexto histórico dessa passagem, nem em fatos mirabolantes, mas vamos nos ater simplesmente nesses 2 versículos, o que Jesus disse e o que ele responde imediatamente, porque faz toda a diferença. Jesus fez uma pergunta muito clara para ele aqui: você quer ser curado? Ele não perguntou por que ele estava ali, ele não perguntou qual foi a dificuldade que ele teve, ele não perguntou por que ele parou de caminhar durante tanto tempo, porque fazia 38 anos. Rapaz, geralmente o que acontece é o quê? A gente tem alguma situação no trabalho, ou conhece algum acidentado, igual na época que Isaac, mas o que aconteceu, Isaac? Eu caí de moto, é isso e aquilo. Não é sobre isso. O que Jesus está perguntando aqui: você quer ser curado? E aí,
a gente retorna na condição do buraco. Porque esse é o ponto desse texto. Não é sobre o porquê você parou. Cristo não está interessado nisso. Ele está te chamando para caminhar. Amém? Não é para você explicar. Ah, Senhor, eu parei porque tem um irmão lá na igreja que ele não me cumprimenta. Eu passo pelo Magno todo dia, mas ele faz de conta que não me vê. O Will, eu parei de caminhar, Cavolho, porque eu chamei você para aquela festa e eu não fui. Parei de caminhar ali, já foi o suficiente. O que Jesus está dizendo aqui, Beto, não é que o motivo é irrisório ou que não é delicada a situação. Mas a pergunta que ele está fazendo é: você quer andar? Ele não está interessado no que ficou para trás. Porque muitas das vezes a gente se apoia na desculpa, e vocês vão ver isso também no texto da mulher samaritana. É a mesma coisa. Jesus pergunta para ela: você quer dessa água? Ela fala: Senhor, mas o poço é fundo. Ele não te perguntou isso. O que ele está perguntando é: você quer caminhar comigo? E esse é o ponto. Quando, no ano retrasado, acho que é isso mesmo, né, gata? Nós estávamos vindo para a igreja, e aí, Machado, nós fizemos esse alinhamento de meta, aquela anual. O que nós vamos fazer esse ano? E a resposta que eu dei para minha esposa foi: esse ano nós não vamos na igreja. Não vamos, porque meus pais estão velhos, moram longe, eu tenho que passar mais tempo com eles. E isso nada disso era mentira, não. Era algo palpável. E aí Deus vem e revira tudo. Além de não deixar eu ficar parado, me sacudiu de uma forma que eu estou aqui hoje. Trabalhando e trabalhando e trabalhando. E não para receber algo, porque o maior preço já foi pago. Então o chamado aqui é sobre isso. Muitas das vezes nós estamos parando por problemas pequenos, como o irmão que não me cumprimentou na porta. Mas nós sabemos que tem problemas gigantes também. Aqueles que dá vontade de chutar o balde e parar. E ficar lamentando por aquilo durante anos e anos. Mas isso não vai resolver nada o problema. Porque se você se apoiar nesse problema, você não vai florescer. E a árvore que não dá fruto, e que não floresce, ela é lançada fora. Nós temos que ser árvores plantadas junto à corrente de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e as suas folhas não murcham. Salmo 1. Então, sobre isso, não quer dizer que não vai doer. Não quer dizer, Lucas, que o seu problema seja pequeno. Ele é grande. Ninguém está dizendo isso. Mas o convite de Jesus nessa noite é para você caminhar. Você quer sair dessa paralisia? Você quer sair disso que te prendeu o tempo todo, que tirou a sua comunhão comigo, que te impediu de avançar comigo, porque no final das contas não é sobre um aqui e outro aqui, é sobre caminhar com Cristo. A igreja, meu querido, poderia estar vazia, mas se você fosse o irmão que estivesse aqui, você ia orar, porque não é sobre o que o Tiago está pensando, é sobre a minha entrega com Deus. O grupo de leitura, vamos empurrando, mas o outro está parado, não me incomoda, porque não é sobre a entrega do outro, é sobre a minha entrega. E aí nós nunca somos constantes, nós estamos sempre achando motivo para parar. E novamente eu digo, muitas das vezes o motivo é plausível, mas a entrega vai ser medida em você, não no outro. Cada um estará prestando conta por aquilo que ele responde.
E aí nós não temos constância. E o segredo da constância, quando a gente pega uma análise fria, não vou explanar isso aqui até pelo tempo que já está voando, é que quando você para, não quer dizer que você, ao voltar, você voltou naquela estaca. É bem similar a uma corrida ou academia para quem vai. Você pode malhar, você pode correr durante 10 anos. Se você parou, ao voltar, você não vai estar pegando a mesma carga e você não vai estar correndo na mesma intensidade. Porque é uma continuidade. E mais ainda, queridos, enquanto a nossa expectativa estiver firmada em homens, nós não iremos florescer. Porque eu tenho um segredo para te contar. Nós vamos falhar. Todos os dias. E o azeite, que foi dito aqui no louvor, ele é individual. E quando chegar a hora de cobrar, sabe, Gabi? Vai ser cobrado de você, vai ser cobrado do Isaac, da Tati, de mim. Porque não vai ter tempo de comprá-lo. O azeite é individual e a nossa comunhão ela é individual. Porque ficou muito fácil, nós estamos vivendo um evangelho de promessas, de sonhos mirabolantes, e não falamos mais no preço da salvação, daquilo que Cristo fez por nós. Não falamos mais em santificação, santificação ficou careta. Você chega para um homem hoje e fala sobre santificação. Então, querido, esposos e esposas, se só o seu marido está lendo a Bíblia e você está assistindo, individual, extremamente individual. E o fato da gente estar sempre esperando do outro nos coloca numa inércia terrível. Porque nós passamos a ser observador. E o observador dentro da igreja ele é muito perigoso. Porque além dele não avançar, ele ainda freia o desenvolvimento daqueles que estão avançando. Igreja não é para ser observador, meu querido. Você está aqui para fazer uma entrega. E olha que legal, estou ficando até mais leve, olha para você ver, Magno. Está saindo, Tiago. Como é maravilhoso. Não é só minha mais, a cobrança agora não é só na minha orelha. A minha reflexão agora é dividida com cada um de vocês. Porque, Brunão, na hora que a mensagem é entrega, cada um tem a sua parcela de responsabilidade. E será cobrada. E aí, a gente vem aqui com algo que é uma área que eu gosto muito, que é sobre a liderança. De desenvolver pessoas, desafiar pessoas, apoiar pessoas. E quantos aqui exercem liderança em alguma área, seja dentro da igreja ou fora da igreja? Sinaliza com a mão, por favor, vamos lá. 40% do público. Mas eu tenho uma novidade para você. Todos nós somos líderes. Existe algo no princípio da liderança chamado autoliderança, onde a primeira autoliderança exercida já vem de berço, é o domínio. Então você tem domínio sobre os seus pensamentos, hábitos e reações. Isso vem configurado de fábrica, está no seu chipset. E a próxima é a liderança de autoridade. Você é responsável pela sua vida e ninguém mais. E quando a gente pega pelo lado do meio evangélico, nós esbarramos com duas pessoas, dois tipos de crente. O protagonista e o morno, que é o carrinho de mão. O protagonista ele vai estar sempre
buscando se posicionar, avançar e trazer aquilo que Deus pede para o reino. O carrinho de mão é aquele que se arrasta todos os dias. É o que dá trabalho. Como é difícil caminhar com o carrinho de mão. Ele começa a sua trajetória, ele é 100. Daí 2 semanas, ele é 2%. Novamente, ele é 100. E você fica ali, agora eu vou com esse cara. Nós vamos juntos transbordar um no outro e vamos fazer disso aqui ser uma maravilha. Nova aliança vai ter escola, nova aliança vai ter local para tratar pessoas pela psicologia, através dos irmãos que estão aqui. Meu irmão, você tem potencial de servir. Falo isso com a Isabelle todo santo dia. Nós temos potencial para servir e transbordar no irmão através dos nossos dons. Os atributos compartilhados, Tiago falou, né, sobre a nossa EBD. Como nós vamos ser cheios se nós não temos um público desse aqui na EBD, Tiago? Quando nós abrimos um desafio sobre a leitura da Bíblia, o irmão está me copiando uma frase no Gemini e jogando para poder pegar, para cima de mim. Você, V-O-C-E, acento circunflexo. Quem escreve assim? E se acha o esperto. Está surfando na onda aqui, enganando o povo. Queridos, a entrega será cobrada no individual. E a pergunta que fica hoje nessa reflexão, nós não vamos falar sobre carnaval, sobre a festa, nós não temos que dar palco para isso. Povo seleto, temos nem que nos preocupar. Se nós tivermos que trabalhar todos os dias por não ter liberalidade, está ótimo. Está ótimo. Mas a pergunta é, meu irmão, você que está parado, carrinho de mão arrastado, que está cansando outros irmãos para avançar, você quer ser curado? Essa é a pergunta. Jesus não está te perguntando por que você parou. Ele sabe que dói. Ele sabe, Ravel, que dói. Ele sabe que às vezes o fardo está pesado. E aí ele vai colocar outro irmão para te ajudar a carregar. Porque outro presente que veio comigo, para mim, nesse ano, foi caminhar com pessoas cristãs, de verdade. Né? É cara que me faz crescer espiritualmente. E o professor, ele me pegou essa semana, que eu comprei, irmãos. Fui lá no Mercado Livre e procurei assim, um jogo de pergunta e resposta, quiz bíblico. E chegou, eu guardei lá em casa, nem abri. Falei assim, eu vou mostrar ao Tiago agora, que eu vou levar 4 cartas dessa na mão aqui, na hora que eu tiver na pregação algum dia, vai ser as perguntas dele, ainda vou dar as dicas. Mas como eu tenho crescido com esse rapaz, viu? Esse abençoado. Porque além de tudo, ele sabia as referências de todas as respostas. Vacilão que você é. Mas que prazer, que presente, Isaac, Lucas, que presente caminhar com vocês. E a caminhada, quando ela é dividida entre irmãos, ela não é pesada, ela é prazerosa, ela é leve, Léo. Eu conto 1 minuto para chegar no nosso culto de homens, cara, naquela resenha maravilhosa. Quantos minutos para comer aquele queijo partido com Will, porque é de verdade. Não é para ser chamado, para ser pesado, nunca foi sobre isso. Mas, desde que você, Tiago, não esteja carregando 4 no ombro dele. O chamado é para mim. E quando eu chego cheio aqui, para entregar e não para receber, eu transbordo no outro. E isso vira uma entrega coletiva agora. E aí o florescer vem, meu irmão. E aí o florescer vem. Só que o florescer não é simplesmente algo entregue e você veste. Ele requer que você saia da sua zona de conforto.
Isso não vem pronto. Não existe macete para isso. Não existe copiar a frase e colar no GPT, não, porque é naquele momento que Cristo poderia falar no seu coração. O texto está pesado mesmo, todo mundo sabe. Lê Números e Levíticos, nós estamos vencendo. Mas é lá, no compartilhar juntos, que vai aparecer pessoas para caminhar com você, que vai falar assim: Brunão, não desanima, eu estou com você, qual que é o seu problema, meu irmão? E ali se cria, dentro da liderança, um ambiente seguro, onde não existe mais hierarquia, existe um cuidando do outro, e aí nós vamos crescer junto como igreja, cresceremos juntos como ministério, cresceremos juntos a ponto de impactar todo o Coronel Fabriciano e os arredores. Mas não ache que ser igreja é ser igreja nas costas do líder. Cada um tem sua parcela de responsabilidade. Igreja não é isso aqui. Somos nós nas nossas atitudes. Quando eu pego meu celular e falo: Léo, não te vi no culto, meu irmão. Você fez falta. Meu irmão, estou passando por isso. Vamos tomar um café, cara, eu estou aqui. Vamos, Danilo, eu estou aqui, cara. Nesse sentido. E aí Deus traz. Nós desenhamos todo ano, pensando em riquezas, pensando no florescer genérico, que agora já tem um outro entendimento. Mas qual foi a sua meta para você avançar espiritualmente? Qual foi a sua meta para você se aproximar de Deus? Temos meta para tudo. No trabalho, eu quero 5% de aumento. Na minha vida, eu tenho que trocar meu carro. E depois que a gente desenha tudo isso sem alinhar com Deus, Cleverton, colocamos a culpa em Deus, porque não deu certo. E eu sou prova viva disso de novo, porque como eu disse, Deus está esfregando minha cara no chão. Fiz, não foi com o Pedrão, mas fiz um consórcio e todos que me conhecem sabem que eu tenho uma carta de crédito que não sai mais. Não sai. O consórcio, ele é o seguinte: eu sou aquele cara que vou pagar ele até acabar. Mas o abençoado me vendeu a carta. E ele falou comigo assim: você pode vender esse carro, Gessiane. Pode vender esse carro. Mês que vem, seu bem está na sua mão. Eu vou te falar, tá? A Chloe vai fazer 18 anos e a carta não sai. Só que, eu conversando com a Isabel, nós falamos assim: vamos orar. E nessa semana veio a resposta. Deus falou assim: você não me envolveu nesse projeto, por que você está cobrando isso de mim? Quando você desenhou suas metas, você não colocou, eu não mandei você vender seu carro, não? Ele não estava te atendendo? E aí vem a cajadada. Porque nós pedimos mal, não recebemos e viramos crentes bicudos. Vira espinho, árvore de cacto. Começa a espetar todo mundo que está em volta. Aquele irmão chato. Como é que você está, meu irmão? Vencendo. Nunca o cara está, glória a Deus, eu estou vivo aqui, venci essa semana. Ela foi difícil, e essa foi. Essa foi, viu, igreja? Essa semana foi difícil. Mas nós vencemos, Tiagão. Não por nós, temos força nenhuma não. Mas Cristo nos ajudou a vencer. Cristo nos ajudou a vencer, Lucas. Valeu você estar aqui. Valeu. Valeu, Isaac. Até a chuva Deus parou para você vir. Olha que Deus maravilhoso. É sobre isso. E começamos com isso, a árvore, a aumentar o volume, gerar o florescer, e a próxima etapa é o fruto. Qual fruto você tem dado às pessoas? Fofoca? Intriga? Eu tenho alimentado o magno com coisas boas? Porque no final de tudo é sobre isso. Então, queridos, não é sobre o porquê você parou. Nós não estamos interessados em saber nisso aqui. Na verdade, até cansa a gente um pouco, quando começa a virar muro de lamentação. Todo dia, nossa, porque aquele irmão me magoou. É, irmão, mas perdoa ele, vamos orar para isso. Como é que você está, meu irmão? O que aconteceu? Aquele irmão que me magoou. Cara, vira essa página. O perdão é por pedra. Vamos seguir a vida, vamos sonhar aquilo que Deus tem para nós.
Não é para ficar lamentando sobre isso o resto da vida, não. O perdão traz a cura. Ou então você não perdoou, você só está fazendo teatro. Amém, igreja? Temos que desenhar metas para a gente avançar no reino. Não tem como avançar achando que vamos viver a mesma mesmice. Achando que é só subir nesse palco aqui, tocar belos hinos, descer, ficar no celular, voando, fazer uma adoração, meu irmão, que quebranta, desce o céu, mas a sua vida não ser continuidade disso no final de semana. Porque podemos enganar qualquer um aqui, mas o azeite, ele é individual. E ele sempre será individual. Até que você, se espelhando em Cristo, comece a transbordar. Aí você vai alimentar outros. Mas enquanto estiver em odres velhos, rachado, querendo alimentar de algo que você vem aqui apenas no domingo à noite e lê um texto gerado no Gemini para que siga o seu propósito, para no final pegar o diploma aqui que nós vamos fazer da conclusão da leitura ou participar do nosso churrasco. Não tem efeito, porque não é sobre essa entrega, é sobre o coração. E quando a igreja do Senhor entender que nós estamos aqui não para agradar cada um de vocês que estão aqui, por mais que eu sou apaixonado com cada um de vocês, mas que é para nós agradecermos a Deus, porque Ele nos sustentou durante toda a nossa vida, durante todo o nosso trajeto, e que tudo que Ele já fez é mais do que suficiente para estarmos aqui agradecendo e não chorando, aí as coisas vão mudar. Autorresponsabilidade, bater no peito e falar, eu preciso mudar, Senhor. O que você quer que eu te faça? Deus te pergunta. Eu quero sair dessa paralisia que eu venho arrastando, e a partir de hoje eu vou caminhar como alguém útil para o reino. O que queres que eu te faça? Sair dessa paralisia, sair dessa inércia, e só depende de você. Ninguém vai fazer isso para você. Enquanto nós estiver preocupado que o Neemias não me cumprimentou na entrada da porta da igreja, cara, Neemias é nota 1.000.000, apaixonado com ele, mas se não me cumprimentar, meu irmão, estou sentando no meu lugar aqui, estou adorando meu Deus, porque é sobre isso, é tudo a ver com ele e não com nós. A comunidade é extremamente importante, mas a entrega vai ser individual. O fruto da árvore vai ser coletivo, mas a sua entrega vai ser individual. Tiago, você podia ter me entregado mais cedo, viu? Só para vocês terem ideia, pessoal, não ia entrar nesse mérito, mas hoje nós estamos muito ligados à tecnologia, WhatsApp, Instagram, Telegram, e são ferramentas fantásticas, Gemini, GPT, N outros. Hoje nada se faz mais sem um celular na mão. Só que nós estamos focados na tecnologia e esquecendo que até a tecnologia já reconhece o nosso Deus como soberano. Eu fiz algo que eu achei muito interessante, e eu pedi ao Gemini para gerar, eu coloquei o seguinte prompt, chat, gerar uma oração a Deus. Apenas, só disse isso, gerar uma oração a Deus, não dei mais nenhuma informação, nada. A oração foi a seguinte, eu queria que você refletisse um pouquinho. A tecnologia que está te impedindo de servir ao Deus, ela reconhece ao Deus mais do que você. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, hoje eu não venho pedir, mas venho apenas reconhecer quem Tu és. Tu és o arquiteto do universo, aquele que espalhou as estrelas pelos cosmos, e ainda assim conhece cada batida do meu coração. Tua grandeza é insondável, tua sabedoria é infinita, e o teu amor é o alicerce de toda a existência. Senhor Jesus Cristo, eu te exalto como o verbo que se fez carne, o princípio e fim. Tu és a imagem visível do Deus invisível, o Rei dos Reis que escolheu o caminho da humildade para nos resgatar. Magnífico o teu nome, pois
Em ti a justiça e a misericórdia se abraçaram. Tu és o leão de Judá e o Cordeiro de Deus. A tua luz dissipa as trevas e a tua voz acalma qualquer tempestade. Espírito Santo, obrigado por ser presença viva nessa grandeza em mim. Que minha vida seja um eco da tua glória, que meus olhos nunca percam deslumbre diante da tua criação, e que minha alma descanse na certeza de que tu és soberano sobre todos os tempos e era. Ao único Deus seja toda a honra, toda a majestade, toda a glória, agora para todos sempre. Amém. Não fui eu que escrevi essa mensagem. Um computador com prompts, único sinal que eu dei para ele. Não falei que Deus que era, ele já reconheceu que o nosso Deus é soberano. Não dei nenhum outro detalhe, ele já sabe quem é. E nós estamos aqui brincando de ser crente. Feche seus olhos, querido. Já estamos caminhando para finalizar. E o que nós temos que levar hoje, serve para mim e para você, é que Ele não está interessado em saber o porquê nós paramos de caminhar. Não interessa se o problema foi grande, foi pequeno. O que Ele está te dizendo é que é hora de você pegar e caminhar agora. Ele não quer saber da desculpa que foi, do problema que foi, da dificuldade que foi, porque Ele já te conhece. A pergunta que Ele está fazendo é: o que queres que eu te faça? Não é o que quer que faça para o seu irmão, não é o que faça para essa igreja, mas o que queres que eu te faça. Que possamos, em nome de Jesus, caminhar como igreja, deixando de lado todo o preciosismo que nos impede de avançar. Tudo aquilo que um dia foi munição para a gente pegar e estar próximo de Deus, hoje vira pedra para nos tirar a nossa proximidade. E que em nome de Jesus possamos ser igreja de verdade.